Boa noite a todos. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre alguns comandos sobre processos, como que a gente executa eles, se a gente vê essa manipulação de processos e sistemas. Eu vou implementar alguns códigos em linguagem C, vou falar um pouquinho sobre o trabalho, certo? Boa noite, o Alisson, boa noite, Daniel, tudo bem? Boa noite, beleza. Você colocou para gravar, ô Vlad? Coloquei sim, Beleza. aqui ó, já comecei a gravação aqui da aula, tá certo? Pessoal. Pessoal, deixa eu ocultar isso aqui. Então é o seguinte, antes disso aqui antes da gente começar, eu vou fazer uma revisãozinha sobre processos, execução de processos na máquina. Aqui a gente tem um comando que é extremamente importante, né, na execução desses processos. Outra coisa, todo processo que é criado na máquina Linux, ele fica dentro desse diretório, /proc. Então aqui tem todos os processos criados na máquina Linux, está dentro desse /proc aqui. Tá certo, pessoal? Então isso aqui tem informações aqui dos processos que estão rodando na máquina, tá? Pessoal, a gente tem um comando chamado ps-a, que a gente vê os processos que estão sendo executados. Ó, aqui, ó, o 2264. Ó, 2264. Tá vendo que tem ele aqui? Vira aí, pessoal. Que é um gedit que eu estou rodando. Por exemplo, se eu der kill traço... Não, eu vou explicar isso mais adiante, pera aí. Certo? Se eu quiser ver todos os processos com ps-a, eu vejo... O A eu vejo ali que estão sendo meu usuário. Tá sendo, e X eu vejo do sistema como um todo. Todos os processos estão sendo executados. Certo? Isso tem aqui na apostila e a gente tem outro comando chamado top. Certo? Comando top aqui a gente vê esses processos estão sendo executados em tempo real. É como se fosse no Windows aquele gerenciador de processos lá, gerenciador de tarefas. Então, se a gente vê o que está sendo utilizado pela memória, para a gente sair desse programa, Ctrl C. Então, dois comandos. Eu passei para vocês aqui o PS, certo? PS e o top. São os dois comandos que eu passei para vocês. Tranquilaço até aí, pessoal? Tranquilo? Ok? Certo, pessoal, eu vou falar uma coisa. Vocês devem ter visto o conceito lá de sistema operacional que existe processos executando em primeiro plano e em segundo plano. Não viram isso, pessoal? Então aqui, um processo em segundo plano, por exemplo, o gedit. Aqui, vou até fechar aqui, vou dar um Ctrl C aqui, eu vou matar o gedit. Ctrl C a gente mata um processo que está sendo executado. Vou limpar a minha tela aqui, certo? Por exemplo, se eu abrir o gedit aqui, gedit texto.txt, eu não consigo executar mais nada no meu terminal, concordam comigo? Não executo mais nada, concorda? Meu terminal fica. Se eu der um Ctrl Z nesse processo, ó, Ctrl Z, eu parei meu processo, eu consigo executar. Mas, se eu tentar editar, porque naquele momento ali, o gedit era um comando de quê? Primeiro plano, certo? Ó, se eu tentar executar alguma coisa no gedit, eu não vou conseguir editar, certo? Porque o gedit, ele se tornou ele está parado, certo, pessoal? Então é o seguinte, aqui se eu ver, aqui ó, BG, travou minha tela. Esperar um pouquinho aqui. BG. Aqui você vai ver. Se eu vou, deixa eu tentar, vou ver se, BG, ver aqui. Tô vendo o que aconteceu. Tô vendo que o processo, vamos Ctrl C aqui. Deixa eu começar de novo aqui. Gedit, eu não vou conseguir, ele vai estar, eu vou estar usando a tela, certo? Vou até diminuir a tela, o tamanho dele aqui.
Minimizei ele. Beleza. Agora eu tô conseguindo aqui. Não consigo... Então eu vou jogar um gedit, certo? Aqui eu não vou conseguir. Vou dar um Ctrl Z, parei o processo. Eu não vou conseguir editar nada nesse comando gedit, certo? Se eu executar esse comando, por exemplo, ele está em segundo plano, ele não está rodando ali. Se eu voltar ele, por exemplo, ao primeiro plano novamente, por exemplo, se eu ver BG aqui, eu vejo os processos que estão parados. Gedit está parado aqui, tá? Com o número 2. Se eu der um FG, eu volto esse programa para primeiro plano novamente. 2, voltei o gedit, eu consigo editar nele, ó, consigo editar nele novamente. Certo? Só porque eu não consigo utilizar o terminal. Vou dar um Ctrl Z de novo, parei ele, não vou conseguir editar nada nele, ó, não consigo editar nada no gedit, nada, fica travado. Mas eu posso executar esse programa em segundo plano. Geralmente vírus, alguma coisa na máquina, eles rodam em segundo plano. Por exemplo, você abriu o Firefox e roda um monte de, por exemplo, de vírus na sua máquina ali, por exemplo. Então eles estão rodando em segundo plano. Ó, se eu vim cá, BG, que é background 2, eu vou conseguir usar o terminal, ó, aqui, vou dar um clear na tela, por exemplo, limpa a tela e posso o quê? Editar normalmente. Olha aqui. Certo, pessoal? Viram isso aí? Entenderam ou não? Pessoal, estão ouvindo ou não? Beleza, entender mais ou menos aí, meu brother. Não, assim, deu um pouquinho aqui que minha máquina deu uma travadinha e ficou um pouquinho meio confuso na hora lá. Certo? Sim. Então vou só revisar com vocês aqui. Vou fechar aqui sem salvar. Beleza? Fechar sem salvar. Então, por exemplo, o comando ps, eu vejo os processos estão sendo ps-x, eu vejo os processos estão sendo executados, ou a mesma coisa do top, que é parecido com o gerenciador de tarefas. Ctrl C, eu finalizo o top, certo? Então aqui, a gente tem dois comandos, eu expliquei, comandos, por exemplo, .txt. Então, passei para vocês hoje, ps-ax, que eu consigo, o ps-a eu vejo os processos e o ax do usuário que está normal e o ax eu vejo de execução ali do sistema, que é ou o top que eu executo. Para eu parar um processo, dou Ctrl mais C, eu paro um processo. Certo? Eu consigo parar um processo. Ctrl mais E eu consigo... Opa, Ctrl C, desculpa. Ctrl C aqui eu consigo finalizar um processo. Finalizar um processo ou matar um processo. Ctrl Z eu consigo parar um processo. Certo? E aí a gente tem o quê? O comando BG, eu vejo os processos que estão parados ali no sistema. FG, eu consigo rodar o programa em primeiro plano. Eu consigo ter um processo parado ali, eu consigo voltar ele para ser executado em primeiro plano. BG, eu rodo esse processo em segundo plano.
Então, eu já até mostrei isso para vocês, certo? Parece que chegou mais gente aí na aula. Lucas, tudo bem? Luiz? Boa noite, professor. Tudo Boa... bem, graças a Deus. Beleza? Eu vou executar Boa noite. Boa noite, Lucas. Vou executar novamente aqui para vocês. Boa noite, tudo bem? Tá certo? Vou voltar à execução aqui só para repetir isso. Vocês chegaram agora, tá? Então é o seguinte. Então aqui eu vou salvar aqui chamando comandos linux.txt. Certo? Então é o seguinte. Olha aqui. Se eu vejo ps-a, eu vejo os processos estão sendo executados. Olha aqui, eu vou abrir no terminal aqui. Gedit, cd, til, voltar lá, gedit, que é outro, eu tô abrindo em outra aba, comandos.txt. Olha aqui só para vocês verem, ó. Se eu executar comandos.txt aqui, eu visualizei, só porque eu vou no usuário, naquele primeiro usuário lá que eu estou usando, ó, ps-a, tá vendo que eu já vou ver o gedit ali. Olha aqui, se eu colocar, vou colocar ls aqui, porque /proc aqui, só para ver uma coisa, ó. Tá vendo o gedit aqui, o 2514? Olha aqui, criou um processo, esse /proc aqui é onde que tá os processos, onde que tá o número dos processos. Esses números que vocês estão vendo aí é o PID, tá certo? A identificação do processo, tá certo? Olha lá, 2514, certo? Olha lá, 2514. Cadê? 2514. Olha aqui, ele está aqui. Esse é a minha identificação do meu gedit. Se eu der um aqui, ó, kill, traço 9, o traço 9, o kill, ele mata um processo, traço 15, 2514. Olha aqui, vou dar um ls, ó, primeiramente, fechou meu gedit morto, tá vendo aqui? Matei o gedit. E se eu voltar aqui, olha aqui, olha lá. Se eu der um ls, ps-a, ps-a, tá vendo que o gedit já não aparece. E ele também não vai aparecer ls para 2514 não vai estar aqui mais. Então 2511 não tem o 2514. Entenderam isso aí? Certo. Olha aqui. Entenderam ou não, pessoal? Sim ou não? Então é o seguinte, pessoal. Se eu quiser, vamos com gedit. Gedit teste. Teste.txt. Estou aqui. Se eu quiser matar esse processo, como que eu vou fazer? Se eu quiser matar esse processo, vou dar um Ctrl C. Certo? Se eu vou abrir de novo. Se eu quiser parar esse processo, aqui, ele está aqui. Vou parar ele, Ctrl Z. Se ele está parado, eu não consigo mexer, não consigo fazer nada nesse processo. Certo? Se eu quiser rodar esse processo em primeiro plano, FG1. Aí eu consigo, ó. Beleza. Vou parar esse processo de novo. Ctrl Z. Parei o processo. Agora, ó, vou tentar, vou ver se eu abro aqui. Tento, ó, não consigo digitar nada. Quero rodar esse processo em segundo plano. BG1. Aqui agora eu consigo executar outros comandos, ó, ps-a, consigo executar e eu consigo o quê? Editar meu comando. Estou executando em segundo plano. Isso pode ser uma coisa de um vírus, alguma coisa, ou posso rodar até um script para rodar em segundo plano. Tá certo? Eu não estou usando primeiro plano aqui, eu estou usando o terminal. Isso aqui eu estou executando em primeiro plano. Segundo plano é o que está rodando ali, que eu não estou tendo controle. Certo, pessoal? Se eu quiser voltar FG1, eu volto ele para primeiro plano. Ó, agora ele tomou todo o meu terminal aqui da utilização do processo. Entenderam isso aí, pessoal? Esses conceitos?
Então, esse capítulo 8, pessoal, ele vai falar sobre isso, ó, processos, aí tem um PS aqui falando sobre o comando processo, top, certo? Aí tem os jobs que eu consegui ver os processos lá que estão sendo trabalhando e o número deles. O FG, que é um processo que é foreground, que é o processo primeiro plano. Background, que é o BG, segundo plano, certo? E o kill, que é para a gente matar os processos, como eu coloquei o kill traço 9, que eu consegui matar o processo. Se eu quiser matar um processo pelo nome, kill all, certo? Vamos colocar aqui, vamos matar um processo pelo nome. Então vamos, ó, vou dar um Ctrl Z aqui, parei o processo, vou dar aqui ó, um PS-A, tá vendo o gedit? Se eu der um kill all, ó, kill all, gedit, já era. Tô sempre com o P. Ó. Faltei de colocar o sinal, né? Eu matei o gedit, o processo morto. Certo, pessoal? Entenderam isso aí? Hein, pessoal? Muito bom, professor. Beleza. Beleza? Vamos passar agora para o capítulo 5. Pessoal, é o seguinte. O capítulo 4, só voltando aqui com vocês, eu quero que é o começo aqui, seria o primeiro parte, edição e compilação de programas. Na aula anterior, eu até mostrei, a gente executou um primeiro programinha aqui, um Hello World, não foi isso? Que esse prog 1 aqui, tá? Esse programa 1, e aqui nesse capítulo 4, eu vou querer que vocês façam, foi esse primeiro programa aqui, ó, o Hello World, ó lá, que a gente executou ele, tá certo? Aí a gente, o que acontece? Aqui tem uma parte de compilação de alguns comandos aqui, deixa eu ver, diminuir a tela aqui. Que aqui, por exemplo, foi o warnings aqui, mostrando. Eu quero que vocês executem esses comandos aqui, de qualquer coisa, se vocês tiverem dificuldade de execução deles. Essa primeira parte aí, tem uns vídeos, eu disponibilizei para vocês uma aula do capítulo 4A e 4B, que eu dividi esse capítulo em duas divisões, um vídeo bem antigo, na época, acho que depois vocês, assim, foi uma das primeiras gravações de vídeos que eu realizei e tal, isso foi em 2013, vocês não olhem pela qualidade do vídeo não, tá? Pessoal, aí eu vou querer que vocês, aqui tem estouro de memória, tem divisão por zero, tem exceções aqui, eu acho que tem uma divisão por zero, não lembro mais, certo? Eu quero que vocês executem esses comandos aqui, que eu falo de segmentação, aqui tem estouro de pilha, e tem um monte de coisas aqui que eu quero que vocês executem, eu acho que é uns 3 ou 4 comandos, certo? Mas assim, eu quero voltar agora para o capítulo que é mais interessante para a gente, que é o capítulo 4. Certo, pessoal? O capítulo 4 vem falando um pouquinho, ele chega com a introdução aqui, 4 não, desculpa, capítulo 5, deixa eu ver aqui. Ela falou sobre o comando top e tal, sobre mandar mensagem aqui, o kill. Ao traço 15 também você mata o processo, o quanto 9 ou o quanto 15. Então, manipulação de processo. Processo vocês sabem que é tudo que... Todo programa em execução é um processo, mas esse contexto aí, ele é até mais estendido, porque todo comando, todo o programa em espera, pronto para ser processado, e em execução são processos, não é isso? E aí que compõe a fase do processo, que é aquelas 5 fases. O processo ele tem a fase que ele é criado, que ele está pronto, que ele está em execução, que ele está em espera e que ele é finalizado. E esse processo ele é dividido, vocês vão ver que o processo ele tem várias características. Ele tem o PID, que é a identificação do processo, o PPID, que é a identificação do pai do processo, o grupo a qual ele pertence. Aí isso faz parte do contexto de software. E a gente tem contexto de hardware, que é o quê? Os endereços de memória, qual que é a próxima instrução a ser executada, qual que é os valores que estão em registradores e o endereçamento desse processo.
certo? Isso compõe a estrutura de um processo, certo? É nesse momento aqui, que a gente está na fase de laboratórios de sistemas operacionais, é importante a gente implementar um processo em linguagem C. Concordam comigo? Então é o seguinte, então aqui a gente vamos fazer uma compilaçãozinha e para criar processo tem uma variável chamada fork. Mas primeiramente é interessante a gente identificar processos. Vou botar aqui que eu fazer a identificação de um processo, que é o primeiro código que a gente tem aqui. Vamos identificar um processo? Aí a gente tem as bibliotecas lá, que ela vai estar no unistd.h. Isso aqui vocês sempre vão ter que colocar, a gente está manipulando o processo, vão ter que colocar o valor dessa biblioteca aqui, que é a unistd, tá? Vou até marcar ela aqui aqui. Isso aqui é extremamente importante. Se eu quero identificar o meu PID no processo é extremamente importante. Concordam comigo? Ou não? Existe processo sem PID? Hein, pessoal? Estão me ouvindo? Professor, estou te ouvindo. Beleza. Beleza? Tem processo sem PID? Tem ou não? PID é um pai do processo, tá? Não, PID é a identificação do processo. Tem? Não tem, né? Ele precisa de uma identificação, não precisa? Então, todo o processo ele precisa de uma identificação, que a gente chama de PID. E tem o PID de quem chamou ele, que a gente vai chamar de PPID. O get é uma variável, ou uma função. Essa get PID, ele vai me retornar quem? Minha identificação, ele vai me retornar a identificação do meu processo. Get PPID vai me dar a identificação de quem? Do meu pai, certo? Que são informações importantes. Então, essas duas variáveis aqui, que são extremamente importantes para a condução. E uma outra variável que é extremamente importante quando a gente fala de processo é a fork, que ela consigo criar um processo. Tá certo? E ali meu programa pode criar um processo. E eu também, uma outra primitiva também que é extremamente importante no meu processo de identificação desse negócio é identificação do meu grupo. Qual grupo eu pertenço? Certo? Então, esse primeiro código, ele faz isso pra gente, ó. Eu sou o processo de PID. O código aqui está errado. Onde está errado? Nesse lugarzinho aqui está errado, pessoal. O que é aqui? Nesse local aqui, vou até grifar para vocês, aumentar. Aqui tá falando o quê? Meu pai tem PID, o quê? Get PID, tá certo? Como que a gente viu que é a identificação do pai do processo? Get PPID. Certo, pessoal? Nessa apostila aqui, vocês vão substituir esse get PID aqui por get PPID. Tá certo? O resto do programa está correto. Vamos executar esse programa? Então, vem cá. Ó, gedit, identificação, já implementei eles. Olha lá. Ele tem aqui minha identificação. O que eu alterei? Que meu get no meu pai. Tá certo? Ó, coloquei lá no meu código aqui, ficou o contrário do código que tá aqui, tá? Aqui, ó. Que eu fiz, ó. ID do processo filho, ID do processo pai, e eu pertenço ao grupo. Tá certo? Então aqui eu vou ter informação de quem? Que eu sou o pai, o filho e o grupo a qual eu pertenço. Isso aqui eu implementei, foi até sem olhar a apostila lá. Tá certo, pessoal? Então vamos executar ele. Então fechei aqui. A gente aprendeu que a gente... Vamos dar um clique aqui. Aí eu vou executar. Vou voltar ali. Aí, vou compilar ele. GCC, identificação.c, -o, identificação em -o. Aí é para
para me dar as minhas mensagens de considerações do meu código, certo? Apertei, não teve nada, ponto barra identificação. Olha lá, identificação do pai, identificação do filho e o grupo a qual eu pertenço, que foi o mesmo da minha identificação. Tranquilaço, pessoal? Sim? Se eu der um ID aqui, olha para você ver, ó. Eu sou usuário 1000, o ID, identificação do meu usuário, identificação do meu grupo. Tá vendo que pertence ao mesmo, pessoal? Vira aqui, pessoal? Sim? Vamos adicionar um... Ó, ADD Group. Group casa. Ah, eu tenho que estar com o usuário root. Espera aí, só um instantinho. ADD Group casa. Adicionei. ADD User e FTM casa. Adicionei. Adicionei o usuário e FTM meu grupo casa. Dei um exit e voltei. Então, isso aqui eu já tinha explicado para vocês, não tinha? Se eu der um ID aqui, desculpa, um ID, tá vendo aqui ainda não apareceu, mas eu pertenço ao grupo casa. Certo? Aqui, ó, new grp casa. Vou mudar para o casa. Ó, ID, olha aqui. A identificação do meu grupo e identificação do meu usuário, do meu grupo. Mudou agora, não mudou? Identificação do meu usuário, o ID meu aqui é 1000, e identificação do meu grupo passou agora a ser casa, porque eu mudei. Vamos tentar rodar aquele programa agora para ver se muda alguma coisa? Ponto barra identificação. Tá vendo? Ah, aqui ele manteve o mesmo quando ele está executando. Para mim mudava. Mas isso aí, então porque ele está pegando, ele está rodando, ele está rodando no caso como o usuário IFTM, considerando, ele não considerou, por exemplo, se eu criar um grupo aqui, um arquivo aqui, por exemplo, mkd casa, por exemplo. Se eu der um ls-l, a minha identificação aqui vai ser casa. Tá vendo? Meu grupo aqui ele passa a ser casa. Para mim, essa identificação aqui poderia mudar, mas ele não mudou, não. Então, não deu certo o teste que eu estava pensando. Então, pessoal, então vocês conseguiram identificar aí. Então, eu consigo pegar essa biblioteca que tem a UniSTD, ela, .h, eu consigo manipular, ela tem algumas funções que eu consigo manipular, processos, certo? Então, vamos passar para o nosso primeiro processo, que é o fork. Então, aqui nós vamos executando. Então, aqui tem identificação do grupo. Aqui, ó, isso aqui deu o mesmo, que eu só mudei a ordem lá dos programas, que estava dando a mesma identificação, certo? Então, aqui executei várias vezes, que toda vez que eu executar esse programa, ele vai me dar valores diferentes. É interessante a gente notar isso. Ó, aqui, ó, identificação, porque toda vez eu estou criando um novo processo. Ponto barra identificação. Ó, se eu der ponto barra identificação, toda vez vai ser valores o quê? Diferentes. Certo, pessoal? Beleza? Aqui rodou. Ah, não. Aqui, no caso... Aí ele não criou um novo processo. Não, aqui vai ser a identificação do usuário que tá. Não vai dar diferente, não. Tá. Sempre o processo pai, ele vai ser o mesmo, porque é o bash. Se eu dar um ps-a aqui, o processo filho sempre vai ser diferente. Meu bash, ele vai ser... Meu ps... Cadê o bash? Deixa eu ver se eu consigo... Dar um top aqui. Cadê o top? Não tô conseguindo ver ele aqui, mas ele vai ser esse... Esse 84... Queria ver o bash. Aqui o bash. O bash 18
é 1806. Toda vez que eu estava rodando identificação, meu processo pai era quem? 1806, que é o meu bash, certo? Que é o que está rodando. Esse terminal aqui, ele é 1806, certo? Se eu rodar aqui, deixa eu ver nessa outra aba aqui, aqui, meu bash já tem outro valor, que é outro terminal. Se eu abrir outro terminal, ele sempre vai ter outro. Então, assim, esse terminal aqui, ó, esse terminal que eu estou usando, ele é 1806. Se eu rodar toda vez que eu rodar ele aqui, ele vai ser o mesmo processo pai. Ele que está chamando. Esse terminal aqui, estou chamando esse processo de identificação aqui, que ele é um processo. Tá certo, pessoal? Entenderam isso, essa lógica aí ou não? Hein, pessoal? Ok, professor. Hã? Sim. Sim? Então, beleza. Então, vamos para o processo. Vamos seguir aqui que eu quero... Então, o que vocês vão apresentar no trabalho? Ah, foi legal isso aqui. O que eu vou colocar no meu trabalho? Gedit, nesse caso, gedit aqui o identificação, ponto C. Vou copiar esse código aqui, literalmente esse código. Vou abrir aqui, por exemplo, vou abrir um arquivo aqui. Então aqui, indicação, ponto C, pode ser mais organizadinho, vem cá e fazer aqui que é uma tabela, vem cá, colou, identificação, aí você vem aqui, execução, se quiser dar o print, pode dar o print, se não quiser, pode copiar. Tranquilaço, né, pessoal? Então, isso aí. O trabalho é isso aí. Tá certo, pessoal? No caso, claro, vai ser esses códigos aí do capítulo 5, confere? Isso, 4, 5 e 6, tá? Eu vou executar todos os códigos do capítulo 4 e o capítulo 5. Tá certo? Eu quero que vocês reproduzem, né? Isso aqui, que tem na apostila, tá? Que vocês executem esses códigos aqui, tá bom, pessoal? Aqui, a gente executou o PS-A, olha aqui, qual que é a identificação dele aqui do meu bash? Mostrando isso, ó, olha aqui, o código que eu tenho com o pai aqui, ó, é o bash que vai estar aqui atrás, certo, pessoal? Então, aqui, o próximo agora que a gente vai ter com execução, agora a gente vai ter uma outra variável que é o sys.age.h e o sys.type.h, tá certo? São duas bibliotecas. Aqui, não, só o age.h que vai estar aqui. E aqui a implementação da fork. Então aqui eu criei fork, que é um processo. Se eu tenho algum processo, ali tem um processo que vão fazer, então eu vou ver o filho espera 10 segundos para ser executado, que eu estou chamando ele espera. Só porque aí o que acontece? Como ele está chamando, ele vai estar chamando esse programa de novo.
certo? Que é a primeira vez. A hora que ele chamar a segunda vez, ele vai ser o pai, tá certo? Que aí a gente vai ter a identificação desse pai aqui que ele vai estar esperando, mas ele tem, quem está executando aqui? Por que aqui não é PPID? Porque o PID aqui que eu estou vendo o quê? Que é a identificação desse processo. Aqui tem até o ID dele, certo? Vamos executar esse processo aqui. Então, cadê? Voltar. Ó, então, gedit fork.c. Então, tem um processo aqui. Fork simples, né? Underline simples. Também errado. Trouxe. Vai dar um erro monstruoso agora. Eu abri foi o código fonte. O compilado. Ah, não deixei. Travou. Aí viu aí que... Pessoal, fork simples.c. Considera o que aconteceu ali. Não tá aqui não. Gedit fork.c aqui. Tem implementação aqui. Então é o seguinte, primeira vez que ele vai chamar, ele vai ter essa identificação aqui 0, que ele vai ser o filho, né, que seria a primeira vez que ele está executando. Aí ele chama o fork, que esse processo chamando outro processo, que aí vai ter o pai, ele vai ficar esperando, o processo pai sendo bloqueado aí, ele vai ser finalizado somente quando o filho terminar, certo? Então vamos salvar ele aqui. Fork seria esse fork que eu estou chamando o outro processo. Então aqui, o processo pai aqui agora, o que acontece? O processo pai não vai ser o bash, agora vai ser o outro processo que está sendo executado, certo? Então eu já compilei esse programa. Vamos compilar de novo. gcc, fork.c, -o, fork simples, -o. Compilou, sem erro, /, fork simples. Executei esse processo, ele está sendo executado, vou dar só um ps-a aqui, só para vocês verem. Está sendo o processo pai, ó. Qual que é o processo pai? O 3120 e o processo filho, 3121. Tem que ser esses valores, tem que ser impresso. Lembrando o que acontece. Esse processo 3120, ele tem um processo que foi pai dele. Quem foi o processo que foi pai dele? Foi o bash. Entenderam essa lógica, pessoal? E o processo 3121, quem que é o pai desse processo? 3120. Então aqui ele executou, provavelmente ele já terminou a execução, ó. Processo pai, 3120. Processo filho, 3121. Quem criou esse processo pai? Esse processo filho. Foi o processo pai através da diretiva fork, que está chamando o processo novamente. Processo pai sendo bloqueado, que aí ele chamou o processo. Então, o que acontece no nível de execução? Ele parou, se vocês analisarem. Deixa eu ver aqui, deixa eu abrir o Reddit. Então, ele veio aqui, executou. Nesse momento aqui, que ele estava esperando, o processo pai ele começou a execução dele. Aí, na execução, aí, aqui ó, processo pai, aí ele foi bloqueado, o processo filho, espera os 10 segundos, já esperei e vou embora. Depois disso que o processo pai vai terminar. Terminou por quê? O processo filho foi e terminou. Certo? Ele tinha que terminar. A gente vai ver casos que acontecem que esse processo ele não é terminado, que fica processos órfãos, processos independentes, que é os próximos casos que tem aí para frente. Certo, pessoal? Dúvidas? E aí, pessoal?
Tá vendo aqui que ele retornou, ficou esperando null aqui, sem valor nenhum de espera? Esse processo pai, ele ficou naquele estado wait. Ele ficou em espera. Só que o que acontece? O filho foi e terminou. A hora que o filho terminou, ele falou assim, peraí, quem terminou, eu também tenho que terminar. Tá certo? Que é aquela coisa que quando você tem um processo, está rodando outros processos, você vai e finaliza um processo ali. Todos os outros processos que estão ali dependentes dele, finalizam também. Tá certo, pessoal? Então, nesse caso aqui, o que, que nós vamos colocar no nosso relatório? É aqui. Acho que eu tenho fork. Vou vir aqui. Vou copiar. Vou no relatório. Sem título aqui. Fork. Simples. Executo. Copio o código. Depois entro aqui em execução. Venho aqui. Abro minha primeira tela. Minha primeira tela é o quê? Execução propriamente dita do processo. Então, copio. Copio a execução. E agora vou colocar os testes, ou quiser outro nome que vocês quiserem colocar aí, que é estão lá, seguindo o que a apostila está pedindo. Ó, compilei, executei, depois executei. Aqui ele nem mostrou o PS-A lá, mas esses testes lá, como já estou falando aqui para vocês, vocês podem executar, não pode ser só o que está aqui na apostila mesmo, seguir mais ou menos esse padrão. Certo, pessoal? Dúvidas? A dúvida vai surgir na hora de executar, mas tá beleza. Certo? Então é o seguinte, para a próxima aula, eu já vou executando os da thread também. Eu já quero que vocês já executem, já implementem o processo zumbi. O processo zumbi ele vai ficar rodando ele não vai ter aquela variável wait aqui tá como 0, não vai estar como 1. E ele criou um loop infinito ali, ela vai ficar esperando o resto da vida, certo? Então, assim, como essa linha wait aqui ela não vai ser executada, ele vai rodar no loop aqui, ele vai criar um processo ali como se fosse zumbi, ele vai executando o tempo, a vida toda. Certo, pessoal? Que é como se fosse um vírus ali, ele não vai terminar. Certo? Eu tentei a implementação dele aqui, mas eu quero que vocês aqui, ó, ele vai executando, você matou o processo pai, mas ele ainda vai ficar executando, perdido ali, e a gente vai ter um processo chamado órfão aí, que é os dois processos que vai ser executado. E a gente termina esse capítulo 4. 4 não, capítulo 5, tá? Que a apostila ali tá errada, é o 4, 5 e 6. Tranquilo, pessoal? Beleza. Beleza? Então, assim, eu fico feliz aí da participação de vocês aí. Quem não pôde participar, espero que goste do vídeo e da aula aí. Qualquer dúvida aí, anotem para nosso próximo encontro. Certo, pessoal? Então, vou finalizar por hoje. Então, o que eu vou pedir para vocês? Implementem aí todos os códigos e executem do capítulo 4. Caso vocês tenham dúvida de algum daqueles códigos lá, inicial do capítulo 4, eu executo eles aqui para vocês, tá?
na próxima aula. Na próxima aula eu já vou finalizar esse capítulo. Sim, vou finalizar o capítulo 4 e o capítulo 5 com vocês. Aí provavelmente vai ficar só o capítulo de thread, mas eu devo começar a executar 1 ou 2 códigos de thread para vocês, como eu comecei hoje, tá? Então, assim, o que é importante? Não só implementar o código. Por exemplo, na prova eu vou perguntar, qual que é a biblioteca? Eu posso perguntar, assinale a biblioteca que implementa processos. A função for que cria processo, e qual que é a função que cria um processo dentro da linguagem C? For. Então, assim, a prova vai ser de marcar, mas vai ser mais ou menos isso. O get PPID, ele retorna qual valor? Identificação do pai do processo, identificação do processo, identificação do processo. Então, assim, isso vai ser questões que vão cair, e isso eu estou enfatizando bastante aí nas aulas do que pode cair na prova, tá bom, pessoal? Assinalei lá, tá? Então, assim, é interessante vocês assistirem essas aulas, quem está assistindo ela de forma síncrona aí, e quem não puder participar desse encontro online aí da semana, assistir ela de forma assíncrona. Beleza, pessoal? Então, eu vou finalizar por hoje. Espero que vocês participem da próxima semana, tá? Vou parar a gravação da aula nesse exato momento.